G1. O primeiro escalão de Michel Temer preferiu evitar o nome do presidente ao fazer campanha no Facebook e no Twitter. Uma análise feita pelo G1 mostra que, dos 18 ex-ministros do MDBista que são candidatos nestas eleições, 4 citaram nominalmente o ex-chefe e um deles usou uma imagem do presidente em um vídeo de campanha. Nenhum desses casos o tom foi abertamente elogioso. Procurada, a assessoria de imprensa de Temer afirmou que a presidência não faz comentários sobre as eleições. Os 4 candidatos que mencionaram o presidente são Henrique Meirelles, MDB, Marcelo Calero, PPS, Roberto Freire, PPS, e Romero Jucá, MDB. Além deles, Ricardo Barros, PP, inseriu, em um vídeo, uma imagem de Temer de costas durante uma reunião com vários políticos, incluindo o candidato Henrique Meirelles, MDB, candidato a presidente, foi ministro da Fazenda entre maio de 2016 e abril de 2018 e publicou no Facebook um pedaço da entrevista à TV Record em que se esquiva do apoio do atual presidente. Ele afirma: "Não sou candidato de Temer, assim como não é candidato de Lula, o presidenciável chefiou o Banco Central no mandato do petista." Em outra postagem no Facebook, Meirelles diz que acha que o Brasil não se divide entre quem gosta do Temer e quem não gosta do Temer, mencionando também Lula e FHC. O Brasil se divide entre quem trabalha e quem não trabalha. Marcelo Calero, PPS, candidato a deputado federal, RJ, foi ministro da Cultura entre maio e novembro de 2016. O político usou o Twitter para se referir a Temer como picareta ao criticar acordo para reajuste salarial que incluiu ministros do Supremo Tribunal Federal. Roberto Freire, PPS, candidato a deputado federal, SP, chefiou o Ministério da Cultura entre novembro de 2016 e maio de 2017. Ao ser perguntado por um usuário do Twitter se continuava com Temer, afirmou que se afastou do governo do MDBista desde a saída do cargo, em maio de 2017. Romero Jucá, MDB, ex-ministro do Planejamento, mencionou Temer 6 vezes no Facebook e 5 no Twitter. Na maioria das vezes, para falar da questão migratória em Roraima, estado pelo qual se candidata à reeleição. Jucá deixou a liderança no Senado em 27 de agosto, segundo ele, por discordar da política migratória de Temer para Roraima. No dia seguinte, entretanto, ele negou ter rompido com o presidente ou assinado a oposição. Dos 18 ex-ministros e hoje candidatos, 12 mencionaram positivamente o trabalho que desempenharam à frente do ministério. Meirelles foi o único deles a citar Temer nominalmente. Os outros 11 ignoraram o atual presidente. O presidente chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, STF, para garantir que Cristiane assumisse o cargo, mas não conseguiu. A assessoria de imprensa da candidata diz que ela não foi ministra, pois para que alguém seja considerado ou investido na função nomeada, é preciso a posse, o que não houve. Cristiane também não citou Temer entre 16 e 30 de agosto em suas postagens nas redes sociais. A assessoria foi questionada, mas não indicou o motivo, e ressaltou que ela jamais tomou posse. Querer agora dizer que Cristiane Brasil foi ministra é uma distorção jornalística que beira a má-fé, ou a perseguição, pura e simplesmente, afirma a assessoria. Porque os candidatos evitam citar Temer? De acordo com Márcia Dias, da Unírio, sempre que um governante é impopular, os aliados ou ex-aliados em campanha eleitoral se afastam dele para evitar o contágio dessa baixa aprovação. No caso específico de Michel Temer, as políticas adotadas não foram percebidas pelo eleitor como benéficas, avalia a pesquisadora. Não se deve só às denúncias de corrupção, tem a ver com as medidas impopulares dele. Ele acreditava que estava fazendo o melhor pelo país, mas sabia que não ia agradar a maioria da população. Criticar um presidente impopular ajuda a ganhar votos? Depende.
De acordo com a professora, na hora em que se inscrevem no processo eleitoral, os candidatos aceitam se colocar sob o crivo dos eleitores, que vão autorizar ou não que eles se tornem governantes. Porém, os eleitores não são tão ingênuos. Ela explica que, mesmo em casos de impopularidade recorde como a registrada por Temer, é arriscado um ex-ministro dele usar esse fato criticando o presidente publicamente. A pior estratégia que existe é acreditar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, explica a professora. Para o eleitor, a coisa não funciona dessa forma, ele sabe quando é autêntica essa crítica, quando ela é feita desde antes. Essa foi a notícia de hoje. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like para os próximos vídeos.